passa com que o tiro acerte a minha cabeça. Mire na minha têmpora, ligeiramente um pouco para baixo. Eu preciso que a bala percorra a menor distância possível pelo meu cérebro antes de atingir o meu hipocampo. Se eu tiver sorte, a sensação do disparo atravessando meu crânio durará apenas algumas décadas. Por mais terrível que isso pareça, você estará me fazendo um enorme favor. Morrer com um tiro na cabeça, o mais rápido possível, é infinitamente a melhor opção que eu tenho. A minha aprovação começou há mais de 10 mil anos, às 10h15 dessa manhã. Eu ganho dinheiro extra participando de testes de medicamentos. Sou conhecido como um sujeito saudável que toma substâncias experimentais para ajudar a avaliar os efeitos colaterais. Uma vez foi um remédio para os rins. Algumas outras, algo para pressão arterial ou colesterol. Essa manhã, me disseram que o medicamento era uma substância psicoativa destinada a acelerar as funções cerebrais. Nenhum dos medicamentos que eu testei até agora havia me causado qualquer efeito no sentido recreativo. Em outras palavras, nenhum deles me deu um barato ou alguma viagem. Talvez eu sempre tenha sido do grupo placebo, mas nada do que eu testei havia me afetado. O remédio de hoje era diferente. Esse funcionou. Me deram umas pílulas às 10h15 da manhã e pediram para que eu aguardasse na sala de espera até me chamarem para alguns testes. Só uns 30 minutos, disse o assistente de pesquisa. Desabei no sofá da sala e, durante a espera, eu li alguns artigos de uma edição da Psicologia Hoje, que estava na mesa de centro. Eles ainda não tinham nem me chamado quando eu terminei de ler a revista. Então, eu peguei uma US News e li de cabo a rabo. Depois, eu li uma antiga edição da Cientista Americano. Por que eles estavam demorando tanto? Eu virei a cabeça, com dificuldade, para olhar o relógio da parede. Eram apenas 10h23. Eu havia lido 3 revistas em 8 minutos. Eu lembro de pensar que aquele seria um longo dia. E eu tava certo. A sala de espera tinha uma pequena estante com alguns livros usados. Quando me levantei para ir até a estante, parecia que as minhas pernas mal funcionavam. Não é que estivessem fracas, apenas lentas. Eu levei 1 minuto inteiro só para me levantar do sofá. E outro minuto para dar 2 passos até a estante. Eu passei os olhos pelos livros antigos na prateleira e escolhi um exemplar de Moby Dick. Meus braços tinham os mesmos problemas que as pernas. Apenas estender a minha mão para pegar o livro foi algo que demorou muito. Eu fiquei entediado esperando a minha mão alcançar o livro. Caminhei de volta ao sofá e desabei dele uma queda em câmera lenta, que me lembrou os pulos de baixa gravidade dos astronautas na Lua. Abri Moby Dick, lentamente, e comecei a ler. Comecei com Calm Ishmael, e cheguei até a parte que um protagonista joga seu cachimbo no mar, que é até o maldito capítulo 30, antes de me chamarem de volta. Como você está se sentindo? Perguntou o assistente de pesquisa. Eu me sinto lento, eu respondi. Na verdade, é o contrário. Tudo parece lento porque você tá muito mais rápido. Mas as minhas pernas, os meus braços, eles estão se movendo em câmera lenta. O seu corpo parece estar se movendo devagar porque o seu cérebro tá rápido. O seu cérebro está funcionando 10 ou 20 vezes mais rápido do que o normal. Você tá pensando e percebendo a realidade num ritmo muito acelerado, mas o seu corpo ainda tá limitado pelas leis da biomecânica. Sinceramente, você tá se movendo muito mais rápido do que uma pessoa normal. Ele simulou um movimento de corrida. Mas o seu cérebro tá tão rápido agora que até mesmo uma caminhada acelerada parece muito lenta pra você. Pensei no meu movimento em câmera lenta até o sofá da sala de espera. Mesmo que meus músculos estivessem mais lentos, meu corpo ainda reagiria à gravidade da mesma forma. Mas, na sala de espera, até mesmo a minha queda foi em câmera lenta. Músculos lentos não explicavam por que a gravidade parecia mais fraca. O meu cérebro estava a todo vapor. Foi assim que eu consegui ler 3 revistas e os primeiros 30 capítulos de Moby Dick em 15 minutos. Eles realizaram uma série de testes comigo. Os testes físicos foram divertidos. Fizeram-me jogar 3 bolas pro alto. Depois 4, depois 6. Eu não tive problema em manter as 6 bolas no ar porque elas pareciam se mover muito devagar. Na verdade, era até entediante esperar que cada bola completasse seu arco para que eu pudesse pegá-la com as minhas mãos em câmera lenta e jogar de volta pro ar. Eles jogavam cheetos no ar e eu pegava eles com rachis. Jogaram um punhado de moedas e eu contei o valor total antes que caíssem no chão. Os testes cognitivos foram menos divertidos, mas muito reveladores. Resolver um caça-palavras de 50 palavras em 3 segundos. Resolver um labirinto intricado desenhado em papel de tamanho de um pôster, 2 segundos. Assistir a uma apresentação de slides com 10 imagens por segundo e responder a perguntas detalhadas sobre o que eu vi,
95% de acerto. Disseram que eu atingi mais de 250 pontos na escala Knopf. Aparentemente, isso tá bem dentro da faixa sobre-humana de velocidade de pensamento. Depois me mandaram pra casa. Os efeitos vão passar em algumas horas, disseram, o que vai parecer dias pra você. Tente usar os efeitos residuais pra colocar algumas coisas em dia. Responda alguns e-mails do trabalho, ou faça qualquer outra coisa enquanto você ainda tá nesse modo de alta velocidade. Sendo sincero, a volta pra casa foi horrível. Foram apenas 3 paradas de metrô e, no tempo real, levou cerca de uns 35 minutos. Mas no meu tempo hiperacelerado pela droga, isso pareceu dias. Só sair do centro de pesquisa médica até o elevador pareceu levar 1 hora. Saí correndo do escritório, tentando obrigar minhas pernas a se moverem mais rápido. Mas as leis da biomecânica me mantinham prisioneiro, por mais acelerado que o meu cérebro estivesse. Eu não conseguia fazer nada para que minhas pernas funcionassem mais rápido. A enorme desconexão entre meu corpo e minha mente tornou extremamente difícil julgar como e quando desacelerar, virar ou rotacionar o meu corpo. Basicamente, eu havia me transformado em um gigante desajeitado em câmera lenta. Eu errei a calcular minha velocidade e bati contra a parede perto do botão do elevador com bastante força. Mesmo vendo a parede se aproximar, eu não consegui mover o meu dedo, esticado para apertar o botão, rápido o suficiente, e bati ele contra a parede, com força. A dor foi intensa. Se meu cérebro estivesse operando em velocidade normal, provavelmente teria doído por uns 30 segundos. Mas, no meu estado acelerado, a dor intensa pareceu durar meia hora. Talvez 40 a 50 minutos. A descida do elevador foi horrível. Pareceu que eu passei 4 ou 5 horas apenas descendo 7 andares, sem nada para olhar além do interior da cabine. Eu corri até a estação de metrô. Eu tenho que admitir que essa parte até que foi divertida. Embora o meu corpo se movesse, para mim, em uma velocidade super lenta, eu ainda podia escolher cuidadosamente como e onde colocar os pés, balançar os braços e girar o torso. Só levei 1 ou 2 quarteirões para me acostumar a ter um cérebro funcionando 2 dúzias de vezes mais rápido do que o meu corpo. Depois disso, basicamente corri dançando pelo resto do caminho, torcendo e desviando entre as pessoas na calçada e evitando carros em movimentos com centímetros ou milímetros de folga. Passei o equivalente a 1 hora, no meu tempo, descendo até o metrô e correndo para a plataforma, um tédio interminável esperando 6 minutos para o trem da linha vermelha chegar. Embora houvesse mais o que olhar na plataforma do metrô do que dentro do elevador, ainda era incrivelmente entediante. Eu deveria ter roubado aquela cópia do Moby Dick. O trem da linha vermelha chegou até a estação em câmera lenta. O som agudo normal do freio foi deslocado pela velocidade do meu cérebro para um longo tom grave, como um solo monótono de uma tuba. Não era só o som do trem que estavam 3 oitavas mais abaixo do que o normal. Todos os sons estavam tão lentos que quase não podiam ser ouvidos. As vozes haviam desaparecido, deslocadas para baixo do limiar da minha audição. Consegui ouvir um bebê chorando em meu vagão. Os seus gritos, desacelerados, soavam como um canto de baleias. Sons agudos como buzinas de carros e caminhões passando por buracos pareciam rugidos, baixos e abafados, como trovões distantes. De volta ao centro de pesquisa, eu ainda conseguia ouvir e me comunicar com a equipe. Mas agora, a comunicação verbal com qualquer outra pessoa era impossível. Os efeitos da droga estavam se intensificando. Passei o que pareceram dias daquele maldito trem da linha vermelha. Dias, ouvindo o canto de baleia do bebê chorando e o solo de tuba dos freios, onde vozes comuns estavam fora do meu alcance auditivo. Os cheiros pareciam inalterados. Nunca fiquei insensível ao cheiro de suor, ao fedor dos freios do trem e à mistura das flatulências e outros odores que permeavam pelo vagão. Finalmente cheguei até o meu apartamento. Correr pela porta aberta e pelo corredor de entrada, na minha velocidade máxima, parecia uma lenta e relaxante deriva por um rio preguiçoso. Eu fiquei aliviado por estar em casa. Pelo menos lá eu tinha coisas para fazer. Eu peguei o livro que eu estava lendo, 100 Anos de Solidão, e o terminei. Apesar de virar as páginas tão rápido que rasguei muitas delas, parecia que a maior parte do tempo que eu gastei lendo foi gasta virando as páginas e não realmente lendo. 13 minutos haviam se passado desde que eu cheguei em casa. Tentei navegar na internet, mas foi frustrantemente lento. Horas, aparentemente, para carregar cada nova página e uma fração de segundo para eu lê-las. 100 artigos no meu feed de notícias lidos e apenas mais 3 minutos haviam se passado.
Mergulhei na pilha de livros que ainda não tinha lido e terminei mais 2. 4 minutos haviam se passado. Decidi tentar dormir para superar os efeitos restantes da droga. Infelizmente, qualquer parte da minha mente que controla a percepção, a parte que foi acelerada a velocidades hiper rápidas pela droga, não é a mesma que governa o sono. Apesar de estar acordado por algo que percebi como dias, meu cérebro físico ainda achava que era 1h25 da tarde. Ele não estava pronto para dormir. Mesmo assim, eu tentei dormir. Caminhei até meu quarto, uma lenta deriva de 45 minutos pelo apartamento, e me joguei na cama, caindo preguiçosamente como uma pena sobre o colchão. Fechei os olhos e fiquei lá por horas e horas, cerca de 10 minutos do tempo normal, até eu desistir. O sono não vinha. Eu estava enfrentando algo que pareciam dias, talvez até semanas, preso em uma prisão de câmera lenta. Então, eu tomei um Ambien. A sensação do comprimido e do gole da água que usei para engolir o descendo pela minha garganta foi nauseante. Um caroço que bloqueava minha respiração, movendo-se como uma lesma pelo meu esôfago. Li um livro. 10 minutos haviam se passado. Li outro. 18 minutos desde que tomei o Ambien. Joguei o livro do outro lado da sala, frustrado com a minha situação. O livro girou e rodopiou lentamente pelo ar, como uma folha soprada pelo vento. Bateu na parede com um longo e fraco estrondo, o único som que ouvi por algo que parecia horas, e depois flutuou até o chão, como um chinelo afundando em uma piscina. A força da gravidade não havia mudado desde que eu tomei o comprimido. As leis da física eram as mesmas. Era apenas a minha percepção do tempo que estava descontrolada. Isso significava que eu poderia usar a velocidade com que as coisas pareciam cair como uma maneira de avaliar os efeitos da droga. Com base no tempo que levou para o livro flutuar até o chão, eu estimei que os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Eu li uma revista, liguei a TV, conseguia ver claramente cada quadro do vídeo, como se estivesse assistindo a uma apresentação de slides. Frustrado, desliguei a TV. Li mais. Li os 2 primeiros volumes de Uma História dos Povos de Língua Inglesa, do Churchill. Não é exatamente uma leitura leve. Francamente, eu odiei. Mas, considerando as horas de tédio que levaria para pegar outro livro da estante, simplesmente ficar sentado no sofá lendo Churchill era melhor. Ou, pelo menos, menos pior. Já haviam se passado 35 minutos desde que eu tomei o Ambien. Eu deitei no sofá e fechei os olhos. O tempo passou. Inspirei, um processo que levou horas. O tempo passou. Expirei por mais horas. O sono não veio. Eu precisava de um novo plano. Eu decidi voltar até o local onde me deram a droga. Talvez eles tivessem algo que pudesse neutralizar os efeitos. Ou, pelo menos, algo que me fizesse dormir até que tudo passasse. Saí do apartamento o mais rápido possível, levando horas no meu quadro de tempo para fazer isso. Nem me preocupei em trancar a porta, isso teria demorado muito. Descendo as escadas, era mais rápido do que o elevador se eu corresse. Atravessando o saguão, saindo pela porta da frente e chegando até a rua, essas poucas ações pareceram um longo dia de trabalho. Correndo pela rua, dançando e desviando entre os pedestres com uma destreza que, para eles, provavelmente parecia sobre-humana. Descendo o primeiro lance de escadas no metrô, atravessando o patamar, outra hora. Então, segundo lance de escadas. Foi quando o Ambien fez efeito. O Ambien não me deixou sonolento. De jeito nenhum. Em vez disso, ele deve ter tido uma reação cruzada severa com a droga experimental que eu tomei naquela manhã. Eu estava descendo o segundo lance de escadas, movendo-me em câmera lenta, mas ainda fazendo progresso perceptível. Então... Pô. Tudo parou. O rugido abafado da rua e os ruídos do metrô cessaram, substituídos pelo silêncio mais perfeito que eu já experimentei. Meu movimento descendente parecia completamente congelado. Antes do Ambien entrar em ação, a minha percepção do tempo estava talvez algumas centenas de vezes mais lenta do que o tempo real. Depois que o Ambien fez efeito, o tempo parecia se mover milhares de vezes mais devagar. Cada segundo parecia durar dias para mim. Até mesmo mover meus olhos para focar em um novo ponto era um scroll impossível de lento pelo meu campo visual. Ao longo da tarde, aprendi a andar, correr
e pular quando minha mente funcionava centenas de vezes mais rápido do que o meu corpo. Agora, com mais 4 ou 5 ordens de magnitude de desaceleração causadas pelo Ambien, o controle corporal era quase impossível. Eu tropecei nas escadas. Apesar de estar praticamente congelado em pleno passo, controlar os meus músculos era impossível. Eu comandei o meu pé para frente por horas, depois para trás por mais horas, quando parecia que eu iria errar o próximo degrau. Horas tentando ajustar o ângulo do tornozelo, depois reajustando quando parecia errado. Apesar desses esforços, torci o tornozelo no degrau seguinte. A dor não foi nem um pouco aliviada pela lentidão. Horas de pressão crescente no tornozelo torcido. Os sinais nervosos que enviavam dor ao cérebro devem funcionar de forma diferente dos nervos no ouvido. A energia sonora foi espalhada ao longo do tempo, diluída até ficar imperceptível. A dor fluía para o meu cérebro sem ser diluída pela mudança na minha percepção do tempo. Horas e horas de pressão crescente no tornozelo se transformavam em horas de dor e mais dor crescente. Despenquei para frente. A minha mente em alta velocidade completamente incapaz de controlar o meu corpo em baixa velocidade. Eu desci lentamente durante dias, conseguindo girar o meu torso suficientemente para impedir que minha cabeça batesse no chão primeiro. Acabei caindo em cima do meu ombro direito. No início, o impacto nem foi notado. Então, eu senti uma leve pressão no ombro ao entrar em contato com o chão. A pressão cresceu, trazendo uma dor cada vez mais intensa, por horas e mais horas. O meu ombro finalmente cedeu, deslocando-se da articulação com um puxão interminável e nauseante. Parei dias depois, desmoronado no chão, olhando para o teto. A dor no meu ombro ainda gritava com a intensidade de uma lesão violenta e recente. Eu tive muito tempo para pensar durante aquela queda. Se cada segundo parecia dias para mim, então cada minuto do tempo real seria como anos. Mesmo que a droga saísse do meu sistema nas próximas 2 ou 3 horas, esse pesadelo pareceria durar séculos. Quando eu cheguei ao chão, eu já tinha um plano. De alguma forma, eu chegaria à plataforma e me jogaria na frente de um trem. Me virei e tentei ficar agachado. Dias de dor no meu ombro deslocado clamando por alívio. Calculei mal a rotação e rolei de costas. Eu tentei novamente, desabando de rosto no chão enquanto estava tentando descobrir como controlar um corpo que se movia mais devagar do que o crescimento da grama. Semanas de esforço finalmente foram recompensadas com sucesso. Estabilizei-me de mãos e joelhos no chão. Se apenas ficar de quatro era tão difícil, imaginei que andar ou correr seria completamente fora de questão. Então, eu rastejei. Rastejei pelo túnel do metrô. As expressões de espanto nos rostos da multidão ficaram gravadas em mim por semanas. Passei por debaixo da catraca e subi na escada rolante. A escada rolante despejava a multidão do horário de pico na mesma velocidade que uma geleira derrama gelo no mar. Olhei para a plataforma lotada durante a minha interminável descida. O painel de status do trem indicava que o próximo só chegaria em 20 minutos. 20 minutos era como um ano para mim. Eu teria que passar um ano na plataforma de metrô, esperando para morrer. Eu saí da escada rolante rastejando, suportando dias das expressões idiotas dos passageiros. Rastejei alguns metros até um banco de concreto e me enrolei ao lado dele, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor do meu ombro. Então, meu problema com o tempo ficou pior. Incrivelmente pior. A desaceleração massiva das escadas era apenas o começo da interação entre a droga experimental e o Ambien. Isso me atingiu completamente quando eu estava enrolado ao lado do banco. Eu pisquei. Anos de escuridão se seguiram. O som já havia desaparecido. E com a minha piscada, a visão também se foi. Tudo que existia era a dor da minha queda. A minha mente hiperacelerada não perdeu tempo compensando a falta de entrada sensorial. Vozes me falaram. Elas cantaram para mim em línguas que nunca existiram. Padrões, rostos e cores vieram e foram no olho da minha mente. Relembrei toda a minha vida e imaginei viver outra. Esqueci o inglês, mergulhei num desespero profundo. Conversei com Deus, me tornei Deus. Imaginei um universo novo e dei vida a ele com meus pensamentos. Fiz tudo isso de novo e de novo. Meus olhos se abriram com uma lentidão geológica, um leve brilho. Semanas, uma fresta de luz. Semanas, uma visão estreita da plataforma de metrô. Tornozelos dos passageiros próximos a mim
e um anúncio na parede oposta. Tirei o celular do meu bolso. Um processo que demorou décadas. Como eu posso explicar o tédio? A dor no meu ombro não é nada comparada ao tédio. Cada pensamento que eu posso pensar, já pensei centenas de vezes. A visão dos tornozelos e anúncios nunca muda. Nunca. O tédio é tão intenso que é tangível como um objeto sólido de metal e pedra enfiada no meu crânio. Inescapável. Quais são as minhas opções? Se eu rastejar e cair nos trilhos, sem um trem vindo para me esmagar, eu não vou morrer. Sentirei ainda mais dor com a queda de 1,20 m, mas provavelmente eu serei resgatado por algum samaritano na plataforma e incapaz de agir quando o trem finalmente chegar. Meu sofrimento, nesse cenário, será interminável. Então, eu espero pelo trem para me jogar debaixo dele. Quando finalmente me atingir, experimentarei a dor de ser despedaçado por séculos até que, finalmente, a luz da vida deixe meu cérebro e a minha experiência termine. Vivi centenas de vidas aos pés deste banco. Sou muito mais velho, em espírito, do que qualquer humano que já existiu. A maior parte da minha experiência de vida foi um instante de dor, encolhido no chão de uma plataforma de metrô, com uma visão inalterada de tornozelos e anúncios. Este post é meu plano B, a minha última esperança, meu último recurso. Eu passei vidas digitando e postando essa mensagem na esperança de que alguém leia e se convença de que meu sofrimento deve acabar. Alguém que esteja nessa plataforma agora. Alguém que encontrará um homem enrolado sobre o banco. Um homem que rastejou pela escada rolante e o matará o mais rápido possível. Um tiro na têmpora. Se você está armado e na estação de Glenmont, por favor, atire em mim.